palavra de Deus está no livro de Gênesis, num texto onde você é cansado de saber, mas você vai ouvir. E nós vamos pensar desse texto ensinamentos que o Senhor quer nos dar nesta noite. Livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1 até o versículo 12. Por 30 minutos peço que você não se movimente. Ouça a palavra de Deus. Porque quando você movimenta, você perde e também você faz com que quem está do lado perca também. Porque, então, água daqui a pouco. E as outras coisas, se possível, né, daqui a pouco também. Mas pare para ouvir a palavra de Deus. Não tem nada mais importante. Nem os diáconos, nem os pastores. Todos nós agora paramos para ouvir. Né? Só nos movimentamos se for absolutamente necessário. Como uma honra a este momento. Quando se come, come-se em silêncio. Há um erro que se comete de você discutir os problemas do dia comendo. E aí, como é que foi lá? Fechou o negócio? Comprou? Vendeu? Né? Vai lá, vem cá e está lá comendo. Erro até na ordem digestiva. Come-se em silêncio. É um ensinamento para uma boa digestão. Porque quando você come falando, você joga ar para dentro. E aquilo gera no esôfago gases e você come menos, se sente mal, etc, etc. Então, agora você ouça a palavra de Deus. Assim diz, e aconteceu depois destas coisas, não consigo ver. Vê para mim. Som. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali, em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha,
e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e o tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra. Em nome do Senhor Jesus, digam amém. Amém. O texto da palavra de Deus está falando sobre o primeiro patriarca, o primeiro de todos. Abraão é tão especial na história que ele é considerado um dos pais da fé. Abraão é citado como o homem que creu num Deus monoteísta, um Deus único. Abraão é tão especial que ele é especial para nós cristãos. Ele é referência para os judeus. E ele é o Ibrahim dos muçulmanos, também respeitado pelos islâmicos. Tanto quando você vai a Jerusalém e fala de Abraão, você está falando com 3 religiões. Porque as 3 religiões têm respeito pelo que ele representou. Abraão nasceu no lugar hoje onde é o Iraque. Se ele nascesse hoje, ele não seria nem judeu, nem outro qualquer, ele seria um iraquiano. Mas naquele tempo, aquela região era uma região só. Não havia nem Israel. Israel e os hebreus vêm a partir do terceiro patriarca, de Jacó. Os filhos de Jacó é que geraram a nação de Israel. Naquele tempo, acreditava-se que haviam muitos deuses, que haviam deuses para tudo. E todos criam nesse monte de deuses. Até mesmo o pai de Abraão. Não está na Bíblia, mas está na história das religiões, de que o pai de Abraão tinha uma sala, tinha um museu, tinha uma dependência, onde lá estavam todos os deuses do pai de Abraão. A história diz que um dia, esse homem, pai de Abraão, sai para fazer uma viagem e diz para o seu filho: você, por favor, cuide dos deuses. E na hora certa entra lá e dá-lhes de comer. E faz lá as orações que cada um deles tem. A história conta que, quando o pai de Abraão volta, encontra todos os deuses quebrados, todos os deuses triturados no chão. Aí Azar fica furioso. O que aconteceu? Aí Abraão diz: olha, meu pai, aquele Deus ali que o senhor está vendo, o maior deles, ficou muito furioso por causa da comida. E num ataque de fúria saiu quebrando tudo. Saiu destruindo tudo.
O pai de Abraão chegou perto daquele Deus quebrado e falou assim: você é um mentiroso, meu filho. Você é um grande mentiroso. Olha o pedaço do olho do Deus. Vê se esse olho vai olhar alguma coisa, muito menos comida. Olha o ouvido desse Deus aqui. Você acha que esse ouvido ouve alguma coisa? Olha o nariz desse Deus. Você acha que esse nariz vai cheirar comida? Aí Abraão disse: é verdade, o senhor tem razão. E por que ele é Deus do Senhor? Se ele não tem nenhum atributo, ele não tem caráter, ele não tem visão, não tem sentido, qual é o sentido dele ser chamado de Deus, se ele está inerte e parado? O pai de Abraão entendeu que aquela atitude era uma atitude desrespeitosa. E Abraão foi punido pelo seu pai. Muita gente não entende, e talvez você nunca tenha lido, quando nos primeiros versículos, a palavra de Deus diz: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa. Agora você vai saber por que o Senhor falou para ele: sai da tua casa. Azar fez uma capa colorida para Abraão, e essa capa colorida significava aquele que abandonou a família, aquele que tem um Deus só. E por onde Abraão andava, ele era identificado como alguém que abandonou a família. Primeira coisa que o Espírito de Deus nos ensina até aí é que muitas vezes nós ficamos apegados por amor às nossas tradições, aos nossos familiares. Algumas pessoas têm dificuldade, sabe, de assumir uma nova crença, uma nova fé. Porque o amor que eles têm pelo papai, pela mamãe, pelos avós, pelos anos, o impede de fazer isso. Eu lido com isso com muito respeito. A minha sogra, por exemplo, hoje me respeita muito, mas eu tive muitas dificuldades com ela, porque eles abominavam os cristãos evangélicos. Meu sogro era tão terrível que ele dizia assim aos filhos e netos, de que o cálice que nós tomamos nada mais é do que sangue de galinha com pescoço decepado. E dizia para os filhos e para as filhas: não tome, se te oferecer, não pegue, porque isto é sangue derramado de um frango. Ora, uma igreja cristã nunca ensinou isso. Não há nenhuma igreja cristã que possa ensinar. Mas às vezes a pessoa radical na sua tradição elocubra essas bobagens. Você precisa respeitar a devoção das pessoas. Nunca zombe de ninguém, nunca brinque com ninguém, por coisa nenhuma. Hoje nós temos uma convivência gostosa com os irmãos católicos, mas muitos de nós discriminamos muitas vezes os espíritas, discriminamos aqueles que têm cultos a seres espirituais do mal.
Uma coisa importante é você respeitar a devoção das pessoas, a fé das pessoas, o entendimento das pessoas. É muito importante isso. A igreja agora, ela precisa crescer e aprender a amar. Algumas pessoas teriam vontade de ouvir esta palavra, mas ela imagina que chegando aqui não seria bem recebida. Chegando aqui, ela poderia ser estranha. Então, elas não vêm. Eu gosto muito de fazer casamentos com muito bom gosto. Por quê? Porque algumas pessoas só chegam a um pastor no dia de casamento. Eu, quando faço um ofício, um funeral de um abençoado, de qualquer pessoa que me convide, e eu sempre faço, não discrimino ninguém, porque se alguém pede algo que eu tenha para dizer, eu sempre terei algo para dizer, não importa quem está ali. Um dia desse eu cheguei cedinho no cemitério para fazer um ofício e saí 4 horas da tarde depois de ter feito 9 ofícios. E chegou um ponto que não conseguia mais andar, porque as pessoas iam pedindo de lugar em lugar para ir lá falar alguma palavra. Então é muito importante que você aprenda, sabe, evolua na direção respeitosa de conviver com as diferentes religiões, dogmas e costumes. E até mesmo entre nós, mais barulhentos, menos barulhentos, com palma, sem palma, de pé, de joelho, etc, etc. Há quem caia, há quem não caia, não importa. Mas Abraão nos ensina de que é preciso tomar uma postura. Abraão nos ensina no livro de Gênesis que não é desrespeito ao pai, de repente, você dizer, pai, querido, se estes olhos que o senhor diz que não veem nada, por que são importantes para o senhor? Me permita conhecer olhos que veem, bocas que falam, ouvidos que ouvem, mãos santas que levantam. Mas a demonstração do texto mostra como era. E passado muitos anos, quantas pessoas vivem o mesmo problema? Quando você diz que se converteu, algumas pessoas estranham, acham meio confuso, sabe? E você precisa aprender a lidar com isso com muito tato, com muito amor, sabe? Olha, eu conheci uma nova bênção para a minha vida, um novo entendimento, sabe? E tem que ser para ele, estou amando outra pessoa. É um momento da minha vida onde eu descubro, conhecendo um poder que eu não conhecia. Muita gente acha que Abraão saiu riquíssimo. Errado. Seu pai era riquíssimo. Abraão saiu com uma capa colorida. Diga capa colorida. Muitas vezes nós pregamos, ele era riquíssimo. Ele ficou riquíssimo. Ele ficou abastado. Mas foi depois. Bem depois. E logo que ele sai, o Senhor diz, separa também do teu irmão. E ele chega para Ló e diz, olha, para onde você quer ir? Ele diz, para cá, então eu vou para cá. Porque o mal-estar estava estabelecido. A vida dele estava só, ele ainda, sabe, estava por descobrir a sua família e todas as coisas. Eu não vou detalhar cada dia da vida de Abraão, mas eu posso dizer a você que não foi fácil.
A bênção não chega fácil. A bênção chega como fruto daquilo que nós plantamos. E a vida de Abraão é um ensinamento importante para nós, de que, depois da luta, depois das perseguições, depois dos problemas, é que vêm os frutos abençoados. Abraão ainda não tinha chegado à maturidade da sua vida a sós. Ele lutava ainda. Mesmo assim, ele enfrenta uma guerra desagradável. Quando ele descobriu que sua família, seu irmão, estava sendo agredido, o seu povo estava sendo agredido por reis, capítulo 18 do livro de Gênesis, de 15 a 18, ele sai da onde ele estava e vai lá lutar. Estes reis se uniram e já haviam derrotado muita gente. E agora Abraão sai com homens valentes e vai na direção da família de Ló. E se dispõe a guerrear. A vida dele começa a mudar aí. Aí que começou a mudança. Depois da prova, depois da dificuldade, sabe? Depois dele estar se disponibilizando a lutar, a fazer, é que vem a bênção de Deus. Naquele tempo, quem vencia a luta tinha direito ao despojo. Então, brigava-se muito na história, porque significava: se eu invadir sua terra, a sua terra me pertence. Se eu invadir tua fazenda, a tua fazenda me pertence. Se eu perder, tudo que é meu é seu. E assim por diante. Como ele venceu, ele recebeu os despojos. E é por isso que a gente diz, depois da guerra, vem a bênção. Não vem a paz, vem os frutos. Amém ou não amém? Amém? Os frutos, a Bíblia não diz que os frutos caem do céu assim, ó. Os frutos caem como resultado da luta que você teve. Abraão ficou rico depois. Quando ele estava contando as riquezas do despojo da guerra, ele olha e vê um anjo. Esse anjo chamava Melquisedeque. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, que muitos pregadores tipificam como Jesus, porque ele diz: sou sacerdote do Deus Altíssimo. Isso tipifica muito o Senhor. Mas não é aqui, ele é um anjo que estava ali. Naquele tempo não tinha Israel. Israel não existia. Veio depois, muito depois, com Jacó. Sabe qual foi a primeira coisa que Abraão fez? Ele pegou o dízimo daquilo que Deus tinha dado para ele, pegou o dízimo daquilo que Deus tinha dado para ele e entregou nas mãos de Melquisedeque. Então, dízimo não é coisa de Israel, não é coisa de judeu. O dízimo veio antes de Israel. Porque nós dizemos assim, olha, o dízimo é porque uma tribo juntava o dinheirinho para pagar a outra tribo que não trabalhava. Era verdade, os judeus faziam isso, mas essa não é a origem do dízimo. A origem do dízimo é Abraão recebeu o fruto da sua ação e agora vai ao anjo e entrega seu dízimo.
E aí então a vida de Abraão dá um salto de patrimônio. Porque o dízimo dado a Deus abre as portas da vida material. O dízimo ofertado ao Senhor quebra todas as barreiras. Abraão, que estava amarrado pelo jugo colocado pelo seu pai, pelo fato dele ser crente num só Deus, agora é quebrado esse jugo mediante o dízimo entregue a Melquisedeque. Aí então a vida toma uma nova dimensão. A partir daí, riquezas materiais e riquezas espirituais foram abundantes sobre a vida de Abraão. Uma coisa você precisa aprender: riquezas materiais nós podemos ver com os olhos da carne, mas quem vê só riqueza material não vê riqueza espiritual. Você diz, por que eu não entendo o espiritual? Porque os teus olhos só são carnais. Você só busca dinheiro, você só busca prazer, você só busca carne. Para você a vida se resume em viver. Você não é incrédulo, você não é ateu, mas os teus olhos só enxergam as coisas materiais. Isso é como ter muitos deuses, ou como não ter Deus nenhum. Há quem tenha o Deus do prazer, carne. Hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia de cervejar bastante e namorar muito mais, te deleite. Isso é churrasco, é carne. Se o pastor está proibindo alguma coisa, não estou proibindo nada. Eu estou dizendo que, sabe, os desejos da carne são carnais. De repente você só vive para o prazer da carne. Viver para você é muito bom. Não há abominação de Deus você ser feliz nessa terra. Não há. É uma imbecilidade você trazer as pessoas para Deus e dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Mas o Senhor diz, eu quero que você conheça o espiritual também. E o espiritual, ele só vem com uma coisa chamada o poder da fé. É impossível ter intimidade com Deus sem fé. Você diz, como é que eu faço para crescer na igreja? Se você não tiver fé, querido, nada serve. Nada serve. Nós tivemos um querido entre nós que experimentou tudo, até o pastorado, até chegar. Estudou, foi lá, recebeu a bênção, nunca teve fé. Eu me lembro que uma vez nós fomos no monte orar, buscar a Deus, e foi poderoso. Coisas aconteceram. Também houve atrapalhos, porque o demônio foi junto também, e umas criaturas resolveram aparecer. E os sinais de Deus, muitas vezes, eram confundidos com atitudes carnais. Mas foi algo abençoado. Quando nós voltamos, a pessoa diz assim, não senti nada, não vi nada. As pessoas frequentam o culto, não sente nada. Não tem nenhuma reação.
Isso não é que as pessoas são mal educadas, religiosamente deformadas. Isso significa que essas pessoas não têm fé. Porque quando você tem fé, se alguma coisa está ruim aqui, você entra na presença de Deus e faz aquilo ali, ó, blinda. Isso aqui é uma blindagem exatamente para, né, como é que chama isso aqui, Ulisses? Né? Para acústica, né? Para diminuir o som que vem para cá. É um cuidado que se toma para você. Se esse culto não está bem, mas você tem fé, o Espírito Santo te blinda, falando, tem coisa errada aqui. Tem pessoa com problema no nosso meio, mas eu estou na presença de Deus. Estou na presença de Deus. E eu saio daqui abençoado. Isso é fé. Pessoa sem fé. Ui. Uma palavrinha que chocou, que abateu, não veio mais. Não quero mais. A igreja está suspensa por 2 meses. Esse querido que eu vos falava, esse dia disse, pastor, pagou tudo. Eu voltei às drogas. Eu voltei a cheirar cocaína. Eu voltei a fumar maconha. Eu voltei a tudo. A religiosidade não se mostra por um cartão de membresia. A espiritualidade se mostra pela fé que é tomada no seu coração. É o que Abraão fez. É o que Abraão fez. Agora Abraão tinha a bênção material, porque ele agradava a Deus. E ele tinha a visão espiritual. Aí é bênção. Quando você chega nesse padrão, você não tem medo da provação, você não tem medo do deserto, você não tem medo do mês ruim, você não tem medo da semana ruim, você não tem medo de dívida, nem de problema nenhum, você não tem medo do desemprego e coisa nenhuma, porque eu aprendi na palavra de Deus, que depois do deserto, tem fruto, tem tesouro, tem bênção para minha vida. No entanto, você tem crente que você bate anos e anos e anos. E a aprovação sempre está jogando ele na amargura, na desesperança, não quero mais, tchau, fim. Porque falta fé. Abraão vê 3 anjos. Os anjos chegam a Abraão, os recebem com honra. E o anjo diz para Abraão, onde está Sara? Abraão disse, está lá dentro, preparando um bolo para nós comermos. Ele disse, eu quero falar com ela. E começa então a fazer promessas a Sara. Abraão não tem mais a capa colorida, ele tem riqueza. Ele tem honra, ele tem a bênção material, ele tem a bênção espiritual. E agora ele vai ter a maior de todas as bênçãos, a bênção do filho, de que ele já era impossível de gerar. Deus vai gerar sobre tua vida coisas que você não tem mais condição de gerar, mas Ele vai fazer. Não estou falando só de filhos, estou falando de coisas muito abençoadas sobre a tua vida. Virão coisas que vão te surpreender. Amém ou não amém?
Vira para o irmão do lado e diz: tenha fé. Deus vai te dar coisas que vai te surpreender. Quando o anjo fala para aquela mulher já avançada de idade, você vai ter filhos. Ela dá um riso sarcástico. É o mesmo riso que você diz: eu, bênção, tá bom, tá. Todo dia, todo culto que eu venho, ouvo a mesma coisa. O anjo falou, a palavra cumpriu. Houveram mais lutas na vida de Abraão, mas em todas a sua fé era um grande exemplo. Em todas a manifestação da confiança em Deus era maior. Todo o texto que você vê sobre esses capítulos que envolve a vida de Abraão, a sua riqueza, a sua bênção não veio por acaso. A riqueza de Deus, a vitória de Deus, vem sempre depois das grandes lutas. Muitas vezes, Deus precisa testar a nossa fé. Porque dizer que tem fé, todo mundo tem. Ninguém é louco de dizer que não tem fé. Deus testou Abraão. E falou para Abraão: pega o teu único filho. Único. Olha, Abraão tinha outro filho, hein? E diz: pega o teu único filho. Então, para Deus tinha um filho só. E diz: me oferece em sacrifício. Essa foi a prova maior. Essa foi a prova maior. Oferece teu filho em sacrifício. Oferece aquilo que é mais importante para você em honra a Deus. De manhã levanta os empregados, Abraão, o filho, a madeira para queimar. Abraão já tinha perto de 100 anos. Os empregados dizem para Abraão: sobe aqui no jumentinho aqui. Ele diz: não, põe a madeira em cima, eu vou a pé. Para um homem de 100 anos, eu fico imaginando, dureza, né? Eu com muito menos não consigo. Ele disse: eu vou a pé, eu vou deixar as minhas marcas no chão. E ele segue os empregados, o menino, a mula e Abraão. E vão ali, ó, naquela batida, marcando os passos. Você não tenha medo da travessia. Você não tenha medo da dificuldade. Se você está desempregado hoje, saia daqui andando. Estou deixando marcas nesse momento de dificuldade. Mas eu confio que amanhã é dia mais abençoado. É diferente daquele que diz: estou desempregado, não arrumo coisa nenhuma, está com o saco cheio. Cadê Deus? Onde está Deus? Cadê a religião? Minha conta está estourada lá, vermelha. A mulher liga todo dia para mim. Eu já não atendo o telefone, que não aguento mais. Até onde vai? Isso não é passar deserto, não. É? E tem aquele que sobe na mulinha, né? E sobe na mulinha e passa o problema em cima da mulinha, assim. Está caindo o mundo. A família está gemendo, está sofrendo, não está nem aí. Sabe? Andando sobre a mula
Provação é dura para todo mundo. Provação é dificuldade para todo mundo. O Senhor nunca disse que nós não teríamos. Ficaríamos livres dela. Todos nós temos provação. Quando não temos, nossos filhos têm. Quantas noites eu fico preocupado que eu não tenho mais bebê chorando na minha orelha. Eu não preciso levantar para dar mamadeira. Mas eu sei que o meu netinho está com 40 de febre, que a minha netinha está com a garganta inflamada e eu estou sofrendo aqui, Deus. Eu não ouço o choro, eu não vejo, não ouço a dor, nem o gemido, mas eu sei que ela está sofrendo. Eu sofro pelos meus amados. E eles estão caminhando. Estou marcando os passos da minha dificuldade. Esse é o dia a dia. Como você tem dificuldades? Você tem dificuldade com seus filhos. Você tem dificuldade no casamento. No pagar as suas contas. Sabe? No viver a sua velhice. No entender as coisas. Você tem dificuldade. E agora Abraão para no caminho e diz para eles: queridos, agora a provação é minha. Agora é a hora de vocês ficarem aqui e eu vou seguir. Abraão fala para os empregados: fiquem aqui com o animal. Agora ele pega a madeira e o filho. Existem momentos que a prova é só nossa. É só nossa. Não leva teu vizinho para a prova. Não leva tua parentela para a prova. Não leva teus amigos para a prova. A prova é só sua. É só sua. É só sua. É só sua. E seja corajoso. Esta prova eu carrego comigo. Eu tinha um primo querido, foi fazer medicina no Rio de Janeiro. Bateu sua Brasília num poste e ficou com sequela por toda a vida. Quando ele voltou, com sinais da sequela, sem falar, sem andar, sem nada, primeiro ato, sua mãe foi embora. Sumiu. Ela disse: não tenho força para aguentar isso. Seu pai ficou ao lado dele. Todo o tempo. Todo o tempo. A luta do tio, que contraiu um câncer, na hora da sua morte, ele disse: não estou preocupado com a minha morte. Estou preocupado com o meu querido, que vai ficar ainda com idade nova, com essas sequelas. Ficou até o fim ao lado do primo. Provas difíceis. Esses dias Deus evoluiu tanto a saúde dele, que ele já começa a dar os primeiros passos, ele já começa a evoluir, já fala alguma coisa, já come sozinho, já vai ao banheiro sozinho, e hoje com 50 e poucos anos, ele pode ajudar a cuidar. Mas tem pessoas que correm do problema, correm da dificuldade. A família está em dificuldade, não quer saber. O problema é seu, não é meu. Eu quero o que é meu, eu quero desfrutar, eu quero melhor, eu quero que se exploda, eu quero que acabe. Nem sente o problema, ou transfere o problema. Abraão diz assim: o problema é meu, e eu vou seguir com ele, fica para trás. E ele pega e sai com o filho Isaque. Do caminho, ele vira para o pai: pai, está tudo aí. Não está faltando alguma coisa? Não está faltando nada.
Está faltando alguma coisa. Cadê o bezerro? Cadê o animal a ser sacrificado? E Abraão diz: o Senhor proverá. Está faltando uma coisa para você? Quem está em provação, claro que está faltando. O que está faltando para você? Eu tenho dificuldade de ver vocês. Quase não identifico os irmãos que estão aqui, 2 cadeiras para lá. Já não consigo ler a Bíblia, não consigo ler um texto. O médico diz que está acabando a visão. E toda vez que ele diz isso, eu digo: Senhor, proverá. Não tenho desespero, não tenho angústia, não tenho problema nenhum. Nada abate meu coração. Você perguntar se você tem um problema, falta alguma coisa? Falta. Falta muita coisa. Mas o Senhor proverá. Proverá. Sabe, eu ando na direção do sacrifício, sem transferir para ninguém o meu problema. Amém ou não amém? Amém. Você sabe de quem é o problema do seu filho? Seu. Você sabe de quem é o problema do seu marido? É seu. Você sabe de quem é o problema financeiro? É seu. De quem é o problema das dívidas? É sua. O Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. E quando eles chegam lá, Abraão está pronto. Ele tem a espada, ele tem a madeira. E ele prepara ali o filho. Vocês já ouviram muito isso? O filho é preparado, amarrado para o sacrifício. E quando ele prepara a espada, o Senhor grita lá: Abraão! Abraão! 2 vezes. Foi necessário dizer mais do que uma vez. E o Senhor diz: para. Você sabe que este ato se consumou com Deus e Jesus. A diferença entre Jesus e Isaque é que Isaque parou o sacrifício. Jesus, o sacrifício foi até o fim. A espada foi levantada e o madeiro foi colocado. Por que o Senhor não parou o de Jesus? Porque nós estaríamos todos fritos. Foi aquele sacrifício que nos deu a paz, a liberdade, a bênção. O sacrifício de Jesus foi até o fim. Como fruto do sacrifício de Jesus, ao 3º dia ele ressuscitou e veio todo o fruto. Você está imaginando que o sacrifício vai acontecer? Pode estar perto de acontecer, mas há uma bênção na sequência da tua vida. Há uma bênção na sequência da tua vida. Sai dessa aprovação sabendo de que o Senhor vai te reconhecer como um ser abençoado de fé. E todas as coisas abençoadas da vida serão derramadas sobre você. Porque você demonstrou para o Senhor que você é um homem ou uma mulher de fé. Você precisa sair daqui confortado com esta palavra. Os irmãos que leem pela internet,
ou pelo YouTube, milhões e milhões de pessoas que leem essa mensagem. Chegou a hora de você provar sua fé. Chegou a hora de você provar se você verdadeiramente é um cristão ou é um banana. Não serve para nada a tua membresia se você não tiver fé. Para nada serve. Você quer a bênção amanhã? Passe a tua aprovação hoje, confiante de que Deus é Senhor sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a tua vida com esta palavra. Amém.